Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo vai abençoar a sua vida poderosamente. Eu queria falar por que nós precisamos ler a Bíblia, porque eu devo ler a Bíblia, porque eu preciso ler a Bíblia, porque na Bíblia, aqui na Bíblia, você vai encontrar a palavra de Deus. Aqui na Bíblia, você vai encontrar a vida de Deus. Quando você lê as Escrituras, a palavra de Deus, ela começa a penetrar na sua mente. A palavra de Deus começa a transformar a sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de se comportar. Quando você lê as Escrituras, parece que não, mas deixa eu citar alguns versículos para você. Josué capítulo 1, Deus, ele, quando está chamando Josué, Deus, ele diz assim: Josué, você precisa meditar nessa lei, você precisa meditar na minha palavra, você precisa falar essa palavra dia e noite. Salmo de número 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que medita na sua lei. Salmo 119, até te desafio a ler o Salmo 119 por completo. Você vai ver que praticamente em todos os versículos o salmista, ele declara a palavra de Deus. O salmista fala da lei, do mandamento, dos preceitos, da palavra do Senhor. Ele começa dizendo: tomara que os meus passos sejam dirigidos de tal maneira que eu tenha tempo para meditar nas Escrituras. Logo depois ele fala: escondi a tua palavra no meu coração. Ele diz: sustenta-me conforme a sua palavra, luz para o meu caminho é a sua palavra. Ele louvava o Senhor 7 vezes ao dia por causa da palavra. Ele diz que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Então assim, pessoal, existe uma importância em você ler as Escrituras. Existe uma preocupação da parte do Espírito de Deus para que você comece a meditar nas Escrituras. Existe uma pesquisa que foi feita e nessa pesquisa fala que o seu cérebro, ele passa por uma mudança quando você lê as Escrituras. O seu cérebro é afetado enquanto você lê a Bíblia. E aí, se você lê a Bíblia uma vez por semana, não vai mudar muita coisa, não vai ser tão significante para você, ainda continua sendo insignificante. Se você lê 2 vezes, a mesma coisa, mas se você começa a ler 3 vezes, já começa a mudar muita coisa. Se você lê sua Bíblia 3 vezes, algo já começa a acontecer. Mas se você lê a Bíblia 4 vezes por semana, gente, 4 vezes por semana, meu amigo. Se você lê a Bíblia 4 vezes por semana, essa pesquisa fala que o sentimento que você tem de solidão, o sentimento que existe de solidão, ele cai 30%. Ele cai 30%. O sentimento com a raiva, o problema que você tem com a raiva, ela cai 32%. A amargura em relacionamentos, no casamento, com os filhos, quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, ela cai 40%. Problema com o alcoolismo cai 57%. Problema de pornografia cai 61% quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana. Estagnação espiritual cai 60%. Você se sente estagnado, que você não está evoluindo, parece que você não sai do lugar. Quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, isso cai 60%. O compartilhamento da fé aumenta 200%. O aumento de discipulado cresce 200%. Olha a diferença. E várias outras coisas ainda que acontecem quando você lê as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, o que é que acontece? O pensamento de Deus, as palavras de Deus começam a fazer parte de você. O sentimento de Deus começa a fazer parte de você. Aquilo que Deus pensa começa a fazer parte da sua mente. Você começa a pensar como Deus. Você começa a pensar os pensamentos de Deus, a falar as palavras de Deus. Por isso que o Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque as palavras de Deus fazem parte da nossa mente. Porque o pensamento de Deus agora faz parte do nosso pensamento. Pessoal, o desejo de Deus é gerar em você o pensamento dele. É que você viva uma metanoia, uma mudança de mente. E como é que isso acontece?
quando eu leio a Bíblia. Quando eu escuto, sim, quando eu escuto também acontece, mas principalmente quando eu paro tudo para ler as Escrituras. Leia a sua Bíblia, escute a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, e você será transformado pelas palavras que irão fluir desse livro. Eu te desafio a ler essa Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, 4 dias na semana. Eu te desafio a fazer isso. Muitos falam que isso aqui é apenas um livro. Muitos falam várias coisas sobre essa Bíblia, sobre esse livro. Mas eu te garanto que se pelo menos 4 vezes na semana, 4 dias na semana, você abrir as Escrituras e você ler as Escrituras, você será transformado, você será impactado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Você vai começar a ouvir a Deus e a entender a vontade de Deus como nunca antes. Leia a sua Bíblia, pelo menos 4 dias na semana. Deus te abençoe. Valeu, falou!